Por incrível que pareça, eu já fui esportista. Por mais de 4 anos, eu fazia longas caminhadas todos os dias e em algumas vezes por semana eu praticava corrida. Mas eu deixei de colocar a prática esportiva como prioridade na minha vida. E é claro que eu sinto os efeitos diretos disso. O sedentarismo é fogo. Antes desse período, eu era uma pessoa sedentária. Eu sempre fui. E eu tinha muito orgulho de ter deixado esse estilo de vida e me tornado uma pessoa ativa. E eu me arrependo fortemente de ter me permitido abandonar a prática esportiva. Porque quando nós conseguimos implementar um bom hábito em nossa vida, nós não podemos deixá-lo, porque afinal era uma vez, retroceder jamais. Como você sabe, nós estamos acompanhando o último discurso de Moisés. Ele está repassando para o povo todas as leis que eles aprenderam nesses 40 anos de peregrinação pelo deserto. O povo de Israel está na iminência de conquistar a terra prometida e Moisés sabe que em algum dia lá na frente eles não serão mais uma reunião de tribos, mas uma nação. E assim como todas as nações à sua volta, eles vão querer também ter um rei. E aqui nesta paraxá, Moisés está passando as instruções para que o rei tenha bom êxito e como é que ele deve se comportar. Moisés então deixa a instrução para que o rei não acumule muitos tesouros, muito ouro, muita prata e nem muitas mulheres. Enfim, mas uma das instruções que Deus passa através de Moisés é para que o rei não acumule muitos cavalos e não faça o povo voltar para o Egito para acumular esses cavalos. Porque, como disse Deus, vocês nunca mais deverão voltar por este caminho. Como eu sempre digo por aqui, nós precisamos interpretar o texto bíblico de uma forma mais profunda e não apenas no sentido literal, porque é como se a palavra de Deus fosse uma mensagem codificada passada por camadas. E nós precisamos entrar naquela camada em que nós possamos aprender lições para aplicarmos em nossa própria vida. Então, indo por essa perspectiva, eu quero que você imagine que você é o rei, que nós estamos aqui na Terra para reinarmos. A vontade de Deus é que nós administremos o planeta, que nós reinemos aqui na Terra. Eu não sei se estamos sendo bem-sucedidos nesta missão, mas vamos diminuir aqui o alcance do nosso reino e focarmos no nosso mundo, naquele mundinho ali que nos cerca. Como é que seria nós sermos reis e rainhas nesse pequeno mundo que está sob nossa responsabilidade? Mas antes ainda de pensarmos na administração desse micromundo que está sob nossa responsabilidade, primeiro nós precisamos aprender a administrar a nossa própria vida. Precisamos cuidar da nossa saúde, das nossas finanças e aí, aumentando um pouquinho, cuidarmos da nossa família e aos poucos, de dentro para fora, irmos ampliando o nosso raio de ação. Comparando aqui o nosso reinado com o reinado lá de antigamente e falando especificamente sobre os cavalos, eu entendo que os cavalos representam a força do rei.
porque naqueles tempos era através dos cavalos que os reis e seus soldados iam para a guerra. Então os cavalos ali representavam a força, o poder. Quanto mais cavalos, mais soldados, mais poder, mais força. E também assim, pensando no acúmulo dos cavalos, veja se você entende da mesma forma. Nós temos muito poder e com muito poder, pouca flexibilidade. E eu acredito que nós sempre temos que ter espaço na nossa vida para a flexibilidade. Ouvir as pessoas à nossa volta, não querermos dominar tudo sozinhos e, principalmente, ouvirmos e atendermos à voz de Deus. Não está em nós todo o poder. E você veja que interessante, ainda dentro dessa instrução, Deus diz para não fazer o povo voltar para o Egito para acumular cavalos. Isso é, trazer ainda mais cavalos do Egito. Não sei se você lembra, mas essa peregrinação começou há 40 anos atrás, lá no Egito, onde o povo era escravo e Deus, através de Moisés, tirou o povo de lá e agora eles estão para entrar na terra deles, né? Conquistar Canaã. E você vê como que a necessidade do poder muitas vezes nos faz voltar a caminhos que nós já havíamos abandonado. E Deus, quando Ele nos tira de um ambiente que não nos faz bem, Ele não quer que voltemos para lá, muito menos ainda para ampliarmos esse nosso poder. E eu compartilhei com você aqui no início do vídeo o meu exemplo pessoal, dizendo que eu era uma pessoa muito sedentária, deixei o sedentarismo e infelizmente voltei para ele. Mas o que é que isso tem a ver com essa conversa que estamos tendo agora? Quando nós temos um objetivo, no meu caso, manter uma vida saudável, nós precisamos abrir mão de muitas coisas. E além de abrir mão de muitas coisas, nós precisamos ter foco, nós precisamos ter determinação, precisamos ter vontade forte. E essas são características de um bom rei, de um bom administrador. Quando você se impõe alguma coisa visando algo maior, você está nesse primeiro passo que eu falei de administrar a si próprio. E isso ajuda com que você consiga administrar mais coisas além de você. Serão atribuídas a você mais responsabilidades e Deus confiará essas responsabilidades a você porque Ele sabe que você consegue administrar a si próprio. Você tem esse poder. E eu vou fazer um voto aqui com você, estarei retomando a minha prática esportiva, só estou esperando o tempo esquentar um pouquinho, porque está muito frio. E com certeza eu vou voltar a isso, porque precisamos cuidar da saúde quando nós começamos a ter esse visual de cabelos brancos. Mas eu lembro como foi a primeira vez que eu fiz isso, de um dia para o outro. Eu pensei, amanhã eu vou começar a fazer caminhada, não posso continuar desse jeito. E assim foi, e assim permaneci durante 4 anos. Depois eu me mudei de cidade. Na nova cidade eu não encontrei um clima, não encontrei um lugar que eu gostasse de caminhar. Desculpa, né? E fui abandonando, mas isso foi aos poucos. Você vê como é fácil nós sermos enganados. Na hora da decisão, para começar, foi de um dia para o outro. E o abandono, ele não foi de uma vez. Nós vamos nos deixando levar pelas situações, pelo comodismo, e quando vemos, já retomamos a nossa antiga natureza. Eu sei que você conhece e você mesmo pode ser a pessoa que, quando começou a caminhar com Deus,
adquiriu um novo hábito, uma nova natureza e abandonou algumas coisas do passado. Eu sei, mas todos nós aqui queremos saber, por isso eu vou pedir para você compartilhar aqui nos comentários para ampliarmos o diálogo, como você se mantém sem olhar para trás, seguindo essa instrução de não voltar àquele antigo hábito. E caso você tenha voltado, vamos retomar, vamos para frente, vamos juntas comigo, que eu vou fazer isso, e compartilhar aqui ideias de como podemos fazer para continuar ou retomar, se for o caso, e nos inspirarmos, né, para que possamos avançar rumo aos nossos objetivos. Quando nós deixamos algo para trás e seguimos adiante, dia a dia, semana a semana, mês a mês, estamos realmente rumando para o sucesso. É a constância, é o dia a dia que faz a diferença. Não podemos assim almejar grandes saltos, pular aqueles degraus imensos, porque a realidade é a rotina e é o dia a dia. Muito bem, além de o rei não poder ter muitas mulheres, contextualizando aqui na nossa realidade, vamos encarar isso como não ter muitas distrações e não poder acumular muitos tesouros e nem cavalos. O rei precisava ter uma cópia da lei e ler essa cópia todos os dias da vida dele, para que o coração dele não se ensoberbecesse, nem sei se existe esta palavra, mas que não ficasse soberbo, e para que o reino dele fosse longo, que tivesse muitos dias. Então eu acho que aqui não tem nem muito mistério, né? Precisamos estar firmes nas nossas práticas espirituais, buscarmos ao Criador, entendermos a vontade dele geral e a vontade dele específica para as nossas vidas e irmos aumentando cada vez mais a nossa capacidade de administrarmos o reino junto com ele. Quanto maior for a nossa administração, mais abundantes seremos, mais prósperos, teremos mais saúde para podermos estar à frente dos nossos projetos, que são os projetos de Deus, e a nossa vida vai ser cada vez mais e mais gostosa. Esse é um tema para outro vídeo, mas um dos grandes segredos de sermos abençoados e dominarmos o nosso reino é abençoarmos os nossos irmãos. E eu não poderia me sentir mais abençoada com você deixando aqui o seu like, se inscrevendo neste doce canal e compartilhando essa mensagem com as pessoas que você ama. E nos vemos na próxima página.